Puxem uma cadeira e fiquem confortáveis. A história vai começar. O recibo da joalharia caiu do bolso do casaco de Rodrigo juntamente com as chaves e pousou aos pés de Margarida. No papel grosso, constavam uns brincos de diamantes e uma quantia em euros que lhe gelou as mãos. O marido não lhe tinha oferecido tal presente. Ela estava no hall de entrada com uma escova de roupa, enquanto a água corria ruidosamente do outro lado da parede. Rodrigo estava a tomar um duche depois de mais um regresso tardio. A compra tinha sido feita há 9 dias. Nessa noite, o marido disse-lhe que se tinha atrasado em negociações. Chegou a casa por volta da meia-noite, deu-lhe um beijo na têmpora e pediu-lhe para não aquecer o jantar. Margarida Valéria Chaves, uma bela mulher de 33 anos, com cabelos escuros e espessos e olhos cinzentos, apanhou o recibo. Da casa de banho, ouviu-se uma voz. Querida, não viste o meu casaco? Vou usá-lo outra vez amanhã. Está pendurado na entrada. Ela enfiou o papel no bolso do seu casaco de casa. Queria perceber se o marido seria capaz de lhe dizer a verdade. Poucos minutos depois, Rodrigo Soares apareceu no corredor. Um homem alto de 42 anos, de cabelo escuro, constituição robusta e movimentos confiantes, secava o cabelo com uma toalha enquanto andava. Vais comer alguma coisa? Perguntou Margarida. Já é tarde. Bebo um copo de água e vou dormir. Ela seguiu-o até a cozinha. Em cima da mesa estava um caderno do filho de ambos, Valério, de 12 anos. Ao lado, um modelo de robô por acabar. O rapaz já dormia há muito, sem ter esperado pelo pai. Rodrigo abriu o frigorífico e notou o olhar da mulher. O que se passa? Encontrei um recibo de uns brincos. A sua mão parou junto aos copos por um instante. Compraste umas joias há 9 dias. Era um presente para a mulher de um dos parceiros. Ela fez 50 anos. Ele pediu-me ajuda para escolher. Por que foste tu a pagar? Ele devolveu-me o dinheiro depois. Encontramo-nos à porta da loja. O cartão dele não funcionou. Margarida pousou o recibo à frente dele. Aqui diz que o comprador fez um cartão de cliente em seu nome. Rodrigo sorriu com desdém. Agora andas a revistar-me os bolsos. Estava a limpar o casaco. Então, daqui a pouco vais começar a ler as minhas mensagens e a seguir o meu carro. Ele amarrotou o papel, deitou-o no lixo e bebeu um gole de água. A explicação parecia demasiado conveniente. Fiz uma pergunta simples e obtive uma resposta. Não transformes a nossa casa numa sala de interrogatório. O marido dirigiu-se à porta. Margarida deteve-o. O Valério esteve à tua espera. Daqui a uma semana eles têm uma competição de robótica. Eu lembro-me. Ele queria mostrar-me o modelo. Mostra de manhã. Tu sais antes de ele acordar. Rodrigo encolheu os ombros, irritado. Margarida, eu tenho uma empresa. Centenas de pessoas recebem o seu salário graças às minhas decisões. Não posso abandonar uma reunião por causa de um robô de brincar. Para o nosso filho, não é um brinquedo. Não comeces. Tu tratas da casa e do miúdo. Eu sustento a família. Cada um é responsável pela sua área. Ela ouvia esta frase há muitos anos. Depois do nascimento de Valério, Margarida não voltou a trabalhar. O regresso foi sendo adiado ano após ano. Rodrigo convencia-a de que o filho não devia ser criado por estranhos e que o dinheiro chegava. Metade da empresa pertencia a Margarida. A quota fora lhe deixada pelo seu pai Valério Chaves, que fundou a fábrica juntamente com Antônio Sequeira. Após a sua morte, a herdeira foi uma única vez a uma assembleia de sócios. Percebia pouco dos relatórios e agarrava-se ao marido, que parecia ser o seu único pilar. Rodrigo propôs-se a tratar de tudo. Através de uma procuração notarial, obteve o direito de representar a mulher nas assembleias, consultar documentos corporativos e votar com a sua quota. O próprio Rodrigo não possuía ações. Os sócios nomearam-no diretor-geral. Durante anos, ele repetiu a Margarida que a fábrica mal se aguentava. O equipamento precisava de reparações, os lucros ficavam retidos na circulação e era perigoso distribuir dividendos. A família, segundo ele, vivia do seu salário de diretor. Ela acreditava, cuidava da casa, ocupava-se do filho, e não perguntava por que não podia espreitar, nem que fosse com um olho, a herança que lhe pertencia. Quando Rodrigo lhe trazia papéis, ela assinava onde ele apontava. No quarto, o marido virou-se para a parede. Margarida ficou muito tempo deitada sem conseguir dormir. O cheiro de um perfume estranho, os atrasos no trabalho e o recibo juntavam-se para formar um quadro que ela tinha medo de encarar. De manhã,
Rodrigo saiu mais cedo que o habitual. Valério apareceu na cozinha com o robô por acabar nas mãos. Um rapaz magro e loiro, com olhos azuis atentos, pousou a construção ao lado do prato. O pai viu? Ele estava com pressa. Mostraste-lhe? Não tive tempo. Ele ontem prometeu chegar às 9. Surgiram problemas na fábrica. Ele tem sempre problemas quando eu quero mostrar-lhe alguma coisa. O rapaz disse isto sem se queixar, como se estivesse a relatar um facto habitual. Tal calma feria mais do que qualquer ressentimento. À noite, Valério regressou do seu clube de robótica entusiasmado. O modelo agora distinguia obstáculos. Pousou o robô no chão e olhou para o relógio. Às 8, Rodrigo não estava. Às 9, chegou uma mensagem. A reunião prolongou-se. Não me esperem. O filho, em silêncio, levou a construção para o seu quarto. Margarida ligou ao marido. Do outro lado da linha, ouviam-se vozes e música abafada. Onde estás? No escritório. Tem música a tocar? É o rádio da secretária. O que se passa? O Valério queria mostrar-te o robô. Amanhã vejo. Ontem disseste o mesmo. Não faças uma cena. Estou a trabalhar. A chamada foi desligada por ele. No dia seguinte, Margarida decidiu não fazer mais perguntas para as quais ele já tinha respostas preparadas. Sabia menos sobre a empresa do que qualquer motorista à porta da fábrica. No site da empresa, encontrou um anúncio da organização que geria o serviço de refeições. A empresa precisava de uma empregada de limpeza para o turno do dia durante 2 semanas. A funcionária permanente estava de baixa médica. Margarida releu o texto várias vezes. Não podia ir para o edifício administrativo. Rodrigo lá ia de imediato, mas o refeitório ficava numa ala separada do edifício de produção. O marido já se tinha gabado várias vezes de que não comia a comida da fábrica e que pedia o almoço de um restaurante diretamente para o seu escritório. Ela ligou para o número indicado. Tem experiência? Perguntou uma mulher com uma voz rouca. Margarida olhou para a sua cozinha, para o chão lavado e para as toalhas dobradas. Limpo a minha casa há muitos anos. Dou conta do recado. Os seus documentos estão em ordem? Sim. Venha amanhã às 8. Traga o cartão de cidadão. O contrato é oficial pelo período de ausência da nossa funcionária. Ela não tencionava entrar no escritório dele, vasculhar papéis ou roubar correspondência. Queria ver apenas uma coisa: se Rodrigo passava mesmo os dias em reuniões intermináveis. De manhã, Margarida disse ao marido que ia ajudar uma amiga que tinha sido operada. Rodrigo estava a abotoar o casaco e quase não a ouviu. Por muito tempo, talvez por umas 2 semanas. Mas não descures as tarefas de casa. Na sexta-feira tem uma reunião importante. As camisas têm de estar prontas. Claro. Ele beijou-a na bochecha e saiu. O cachecol balançou no cabide e o cheiro familiar do perfume permaneceu na entrada por mais tempo do que os seus passos na escada. Margarida fechou a porta e suspirou. Às 8 horas, estava na entrada de serviço. Escondeu o cabelo debaixo de um lenço, deixou o rosto sem maquilhagem e vestiu um casaco simples por cima. No seu cartão de cidadão constava o apelido Chaves. Por isso ninguém pensou em associar lá ao diretor Soares. A representante da empresa contratada levou-a ao refeitório, deu-lhe uma bata escura, luvas de borracha e mostrou-lhe a despensa. Antes de abrir, limpa a sala. Depois, fica de olho no chão. Ao almoço há muita gente. Não atrapalhe a linha de serviço e não deixe o balde no meio da passagem. Em breve, o espaço encheu-se de vozes, do tilintar de tabuleiros e do cheiro à sopa. Margarida lavava o chão perto das janelas, tentando não chamar a atenção. Na mesa ao lado, 2 homens em uniforme de trabalho discutiam o prêmio atrasado. Temos encomendas a abarrotar. Mas dinheiro, nem vê, Lu, disse um. No sábado, até metem um terceiro turno. Mas o diretor apareceu com um carro novo. Não para ele, para a mulher dele. Margarida abrandou o movimento da esfregona. Ela ontem esteve na oficina, a passear os saltos altos por cima das aparas. A diretora comercial tudo é permitido. Uma mulher da contabilidade inclinou-se para eles. Falem mais baixo. A Cristina Alvares despede mais depressa do que o Rodrigo Soares consegue assinar a ordem. Margarida ouviu o nome pela primeira vez. Continuou a limpar, embora o chão perto da mesa já brilhasse de tão molhado. Depois do almoço, a chefe mandou-a lavar o corredor perto da saída de emergência. Dali,
Via-se a galeria de vidro que ligava o edifício de produção ao administrativo. Por volta das 3 horas, apareceu lá uma mulher loira, com um caro casaco creme. Ao seu lado, caminhava Rodrigo. Ele inclinou-se para sua acompanhante, disse-lhe algo e pousou a mão na sua cintura. Um segundo depois, o casal desapareceu atrás de uma porta. Margarida encostou o ombro à parede. Reconheceria o andar do marido entre centenas de pessoas. A forma como ele ajeitava o punho, levantando ligeiramente o braço esquerdo, era inconfundível. À noite, o marido informou que tinha passado o dia todo com representantes do banco. Estou exausto, disse ele, descalçando-se. Nem almocei. Não comi absolutamente nada. Só bebi um café. Não havia tempo para comer. Margarida pegou no casaco. Do colarinho emanava um aroma doce e subtil, que já lhe era familiar das noites anteriores. No dia seguinte, ela chegou ao refeitório mais cedo que os outros. O trabalho ajudava a manter os pensamentos em ordem. Perto do meio-dia, apareceu uma jovem de cabelo castanho curto, com um fato claro e um passe do edifício administrativo. Pousou uma chávena junto ao balcão e olhou com desagrado para a máquina de café, avariada outra vez. A Cristina Alvares vai ficar furiosa. Margarida estava a limpar uma mesa ali perto. A chefia almoça aqui? A nossa diretora, nunca. A comida dela vem de um restaurante. Eu sou a secretária dela, Helena Torres. Todos os dias recebo o estafeta. É um trabalho duro. Helena riu-se. Mas sei tudo sobre toda a gente. Margarida perguntou com cautela. O seu diretor é um homem atraente. As admiradoras não lhe devem dar descanso. Ele tem uma amante. A secretária ergueu as sobrancelhas, surpreendida, e depois respondeu alegremente. O quê? Ele é casado. Do peito de Margarida escapou um suspiro baixo. Por breves instantes, quis acreditar que a cena do dia anterior tinha uma explicação profissional, e que os funcionários sabiam da sua família legítima. Helena olhou na direção da porta. Sim, olhe. Ela aí vem, a sair do escritório dele, e vem para cá. Margarida virou-se. No refeitório, entrou a tal mulher loira. Agora podia observar. Lá de perto, um rosto bem cuidado, uma mala cara, um sorriso confiante. No dedo anelar, brilhava um anel. Cristina Alvares, a nossa diretora comercial, sussurrou Helena. Oficialmente, acho que não são casados, mas vivem juntos há vários anos. Aqui, toda a gente a considera a mulher dele. Margarida mal conseguiu segurar na esfregona. Cristina pousou o telemóvel de Rodrigo junto ao balcão. A capa preta tinha um pequeno autocolante em forma de estrela, que o filho lhe tinha colado um dia. Helena, lembre o diretor da casa de campo, ordenou Alvares. Se ele adiar a visita outra vez, por oportunidade, lembro-lhe ainda hoje. E que ele resolva a questão com Antônio Sequeira até ao final do dia. Sem a assinatura do Sequeira, não conseguimos fechar o contrato. Os dedos de Margarida tremeram dentro das luvas de borracha. Lembrava-se bem do apelido do segundo sócio da fábrica. Cristina pegou no café, olhou de relance para o chão molhado e atirou. É preciso limpar aqui. Quase escorreguei. Já limpo, respondeu Margarida, baixando o rosto. A amante passou por ela, deixando para trás aquele mesmo perfume. Helena apressou-se a segui-la. Sozinha, Margarida viu o seu reflexo no vidro escuro. A mulher de bata de trabalho parecia-lhe uma desconhecida. Durante 13 anos, viveu ao lado de um homem que em casa se intitulava o sustento da família, mas que na empresa apresentava outra mulher como sua esposa. À noite, Rodrigo chegou com uma pasta. Vê isto, por favor, disse ele, com naturalidade. O notário preparou o rascunho de uma nova procuração. Amanhã passamos lá para autenticares. Os poderes da antiga já não são suficientes. Margarida abriu o documento. Entre as longas formulações, viu o poder de aprovar a hipoteca de bens, grandes empréstimos e a alienação de ativos de produção. Levantou os olhos. Para que precisas disto? Rodrigo sorriu, mas o seu olhar permaneceu alerta. É para o trabalho. Não te metas naquilo que não entendes. Margarida fechou a pasta e pousou a mão sobre ela, em cima da mesa. Amanhã, eu própria vou falar com Antônio Sequeira. O sorriso desapareceu do rosto do marido. Rodrigo olhou para a mulher por alguns segundos, como se o nome Sequeira não pudesse ser pronunciado na casa deles sem a sua permissão. Para que precisas dele? Margarida não largou a pasta.
Quero saber por que é que o novo contrato exige a minha assinatura e por que precisas do poder de hipotecar os bens da empresa. O marido tirou lentamente o relógio e pousou-o na mesa. Ouviste um pedaço de uma conversa e decidiste interferir nos assuntos da fábrica. Decidi inteirar-me daquilo que me pertence por metade. Rodrigo estendeu a mão para os documentos, mas Margarida segurou a ponta da pasta. Explica-me que negócio estão a preparar. Vamos comprar uma nova linha de produção. Para isso, precisamos de um crédito e de uma garantia. É um trabalho de gestão corrente. Por que é que antes dizias que a fábrica mal sobrevivia? É precisamente por isso que temos de pedir dinheiro emprestado. E que relação tem a Cristina Alvares com a casa de campo que vocês iam ver? O rosto dele mudou. Apenas por um instante, mas foi o suficiente. De onde conheces a Cristina? Responde. Ela é a diretora comercial. Falamos muito sobre trabalho. Na empresa, consideram-na tua mulher. Rodrigo afastou-se da mesa. Estiveste na fábrica. Margarida ficou em silêncio. Onde, exatamente? Exigiu ele. Isso já não importa. Ela usa os brincos do recibo que encontrei no teu bolso. No dedo anelar tem um anel. Rodrigo virou-se, como se a conversa o tivesse cansado. Discutimos essas tolices mais tarde. Agora o mais importante é não estragar o contrato. O Sequeira está a arrastar o tempo de propósito para nos impor o fornecedor dele. Amanhã falo com ele. Não vais a lado nenhum. A sua habitual autoridade soou diferente. Antes, Margarida via-a como a força de um homem que sabe resolver questões difíceis. Agora, ouviu medo. Não me podes proibir. Posso pedir-te para não destruíres a empresa que eu ergui durante 13 anos. Quem a criou foram o meu pai e o Antônio Sequeira. Rodrigo arrancou-lhe a pasta das mãos. Quando te acalmares, voltamos a falar da procuração. Ele foi para o quarto. 1 minuto depois, a porta do closet fez um clique. Margarida ficou na cozinha e, pela primeira vez, viu claramente a regra estabelecida pelo marido. O patrimônio familiar era considerado comum, mas a herança da mulher, ele há muito que a tinha registrado como mérito próprio. Durante a noite, Rodrigo saiu várias vezes para o corredor com o telemóvel. A sua voz soava abafada. Margarida não tentou ouvir. A sua decisão já estava tomada. De manhã, estava a preparar o pequeno almoço quando Valério entrou na cozinha. O rapaz olhou para a pasta fechada junto à janela. Vocês discutiram ontem por causa da fábrica? Sim. O pai disse que tu não percebes nada disso. Margarida pousou um prato à frente do filho. Durante demasiado tempo, deixei que outros decidissem por mim. Vais passar a trabalhar lá agora? Primeiro, vou descobrir o que se tem passado. Rodrigo apareceu, de fato, e com uma mala de viagem. Vou estar fora 2 dias. Tenho uma reunião num distrito vizinho. Ainda na noite anterior, não havia viagem nenhuma. Com a Cristina? Perguntou Margarida. O marido parou. Não te permito que me humilhes à frente do nosso filho. Valério rapidamente juntou os seus livros e saiu para a entrada. Quando a porta da frente se fechou, Rodrigo aproximou-se. Não te metas com o Sequeira. Ele fará tudo para te virar contra mim. Então tens medo da conversa. Estou a tentar proteger a nossa família. Justificar-te. Rodrigo pegou na mala. Ligo-te à noite. Espero que até lá tenhas recuperado o juízo. Ele partiu. Margarida acompanhou o filho à escola, informou o refeitório sobre circunstâncias familiares e subiu ao escritório do seu falecido pai. Naquela secretária pesada, Valério Chaves um dia analisara projetos, fazia anotações nas margens de contratos e discutia durante horas com os capatazes. Na gaveta de baixo, guardava-se uma cópia dos estatutos da empresa, o certificado do direito à herança e um cartão de visita de Antônio Sequeira. Margarida lembrou-se do seu único encontro após a morte do pai. Antônio Sequeira tinha sugerido adiar a assembleia até que a herdeira se recompusesse. Rodrigo interrompeu-o e informou que ele próprio representaria os interesses da mulher. Em breve, surgiu a procuração notarial, e o sócio do pai desapareceu da sua vida. O número antigo foi atendido por uma secretária. O senhor Antônio está ocupado. Como devo anunciá-la? Margarida Valéria Chaves. Diga-lhe que quero falar sobre a empresa do meu pai. Após uma breve pausa, pediram-lhe que fosse ao escritório. O escritório de Sequeira situava-se num centro empresarial. Na recepção, foi recebida por uma mulher de cabelo curto. O senhor Antônio está à sua espera. Sequeira levantou-se da sua secretária.
Um homem de 45 anos, em forma, com cabelo escuro e uns fios prateados nas têmporas, observou a sua visitante por alguns segundos. Dona Margarida, sim. Confesso que não esperava ver. Lá, ela pousou o cartão de cidadão e o certificado de herança na mesa. Primeiro, certifique-se de que sou mesmo eu. Antônio chamou o advogado da empresa. Este verificou os dados com o registro de sócios e confirmou que Margarida detinha 50% da sociedade. Depois de ele sair, Sequeira fechou a porta. Agora, conte-me o que aconteceu. Ela falou sobre a nova procuração, a hipoteca, Cristina e a frase sobre o contrato. Falou da traição de forma breve, tentando não transformar a reunião de negócios numa confissão. Na fábrica, consideram a Alvares a mulher do Rodrigo. Ninguém sabe de mim. Sequeira aproximou-se de um armário. Eu suspeitava da ligação deles, mas não imaginava até que ponto tinha ido. O meu marido disse-lhe que nos tínhamos divorciado. Não. Segundo ele, a senhora vive no estrangeiro há muito tempo. Evita contactos profissionais e pede que todos os assuntos sejam tratados exclusivamente através dele. Margarida sentou-se lentamente. Vivo na casa do meu pai há 13 anos. Fica a menos de meia hora da fábrica. Antônio tirou várias pastas. Isso explica muita coisa. Eu enviei-lhe convites para as assembleias. As cartas eram devolvidas com a indicação de que o destinatário já não residia ali. Depois, o Rodrigo trouxe a procuração e pediu que a correspondência fosse tratada através dele. Sequeira mostrou-lhe uma cópia da notificação. Lá constava a morada de um apartamento que Margarida tinha vendido ainda antes de casar. O Rodrigo sabia que eu não vivia lá. Ele confirmava essa informação em seu nome. Por que não veio ter comigo? Eu fui. A segurança do condomínio informou que a senhora não estava na cidade. Uma hora depois, o Rodrigo ligou-me e exigiu que eu parasse de a pressionar. Disse que, após a morte do seu pai, qualquer conversa sobre a empresa lhe causava ataques graves. Eu nunca os tive. Agora percebo. Por 3 vezes, propus uma auditoria independente. O seu representante votou contra. Como temos 50% cada um, a decisão não foi tomada. O Rodrigo dizia-me que o senhor queria ficar com a minha quota, e a mim dizia que o senhor me culpava pela morte do meu pai e não queria encontrar-se comigo. Margarida olhou para a assinatura do marido noutro protocolo. O meu pai morreu após uma cirurgia. O senhor não teve nada a ver com isso. Eu sabia, mas não podia forçar-la a falar comigo. Sequeira abriu um relatório financeiro. O Rodrigo afirmava que a senhora aprovava totalmente a sua política. A empresa gera lucros, mas uma parte significativa do dinheiro vai para aquisições e serviços cuja necessidade levanta questões. Estamos a falar de dezenas de milhões. Em 5 anos, a receita quase duplicou. As encomendas garantem trabalho para vários meses. Era possível distribuir dividendos, mas o diretor sugeria deixar os fundos na circulação. Ele convenceu-me de que a fábrica sobrevivia graças aos seus sacrifícios salariais. A remuneração do Rodrigo aumentava anualmente. Antônio entregou-lhe a decisão sobre a atribuição de prêmios. O valor era superior às despesas familiares de vários anos. Margarida folheava as páginas. Nos documentos constava o apelido Chaves, mas a sua vontade era expressa por Rodrigo. Para onde ia o resto do dinheiro? Vários contratos avultados foram celebrados com empresas trazidas por Cristina Alvares. Os preços estão inflacionados. Os relatórios de consultoria são vagos. Provas diretas de desvio de fundos ainda não tenho, por isso não os vou acusar sem uma verificação. E o novo negócio? Sequeira pegou no rascunho do contrato. Querem hipotecar o principal pavilhão de produção a uma empresa pouco conhecida. O crédito seria, supostamente, para a compra de uma linha de produção. Eu solicitei informações sobre o credor e recusei-me a votar até obter respostas. A Cristina disse que, sem a sua assinatura, o contrato não avançaria. É verdade. Aparentemente, o Rodrigo contava primeiro obter de si poderes alargados e depois convencer-me de que a senhora estava de acordo. Margarida lembrou-se da mala de viagem. Rodrigo disse que tinha ido para um distrito vizinho. Antônio olhou para o calendário. Hoje à noite, ele tem uma reunião com o representante do credor aqui, na cidade. Eu também fui convidado. Então a viagem foi inventada. Provavelmente, ele queria arranjar tempo para si e evitar perguntas em casa. Sequeira não ligou ao diretor. Em vez disso, pediu para lhe trazerem o livro de atas das assembleias
e para prepararem cópias dos documentos acessíveis a ambos os sócios. A senhora tem o direito de consultar os relatórios, os protocolos e os grandes contratos. Apresente um pedido por escrito, para que o seu requerimento seja registrado e não possa ser escondido. O Rodrigo, como diretor, verá o meu pedido. Sim, e perceberá que estive consigo, muito provavelmente. Margarida olhou para a fotografia do pai, que estava na prateleira ao lado de uma foto de um jovem sequeira. Os homens seguravam capacetes e sorriam em frente a um pavilhão ainda em construção. O que me aconselha a fazer com a procuração? Revogá-la, no notário. Após a anulação, notificar o Rodrigo e a sociedade. As decisões passadas serão objeto de uma verificação à parte. Mas ele já não poderá usar os seus votos para novas decisões. Ele é meu marido. Vivemos na mesma casa. Por isso, pense primeiro na sua segurança e na do seu filho. Não a vou apressar, mas não pode alargar-lhe os poderes. Se eu revogar a procuração hoje, o que acontece? O Rodrigo perde o direito de representar os seus interesses. Continuará a ser diretor até que os sócios tomem outra decisão. Para o demitir, será necessário o acordo de ambos os proprietários. Terá o meu. Se a auditoria confirmar abusos, ou a tentativa de realizar um negócio perigoso. Margarida pegou numa folha em branco e escreveu um requerimento em seu nome. Exigiu que lhe fossem fornecidos os protocolos das assembleias, os relatórios anuais, informações sobre a remuneração do diretor, os contratos com os fornecedores de alvares e os materiais relativos à hipoteca do pavilhão. O advogado registrou o documento e entregou-lhe uma cópia carimbada. O original ficará no livro de registro, explicou Antônio. Destruir o requerimento sem deixar rastro será impossível. Obrigada. Por enquanto, apenas exerceu um direito que lhe assiste por lei. Para mim, é o primeiro passo. Sequeira acompanhou-a até ao elevador. Não fique sozinha esta noite, se espera uma conversa difícil. O Rodrigo supostamente partiu por 2 dias. Após o registro do seu pedido, ele pode voltar. No táxi, Margarida ligou para o notário onde tinha feito a procuração. O assistente informou que a revogação podia ser autenticada às 5h30. Marcou hora e depois ligou ao filho. Depois da escola, vai para a casa da tia Laura. Eu aviso-a. Onde estás? A tratar dos assuntos do avô. O pai sabe? Margarida olhou para a pasta com os relatórios. Em breve, saberá. Voltou para casa por volta das 4. Preparou uma mala com roupa para Valério para 2 dias. Levou-a à vizinha e pediu-lhe para não abrir a ninguém sem que ela ligasse primeiro. Depois, subiu ao escritório do pai. Faltava mais de 1 hora para a visita ao notário. Pousou a procuração antiga à sua frente e, pela primeira vez, leu-a na íntegra. Rodrigo podia receber documentos, votar na maioria das questões, assinar requerimentos e representar a mulher perante a sociedade. Cada linha lembrava-lhe o poder que tinha entregue a um homem que construiu uma segunda vida sobre a sua confiança. Embaixo, a porta bateu. Margarida olhou para o relógio. Valério estava em casa da vizinha. Portanto, em casa só podia estar uma pessoa com chaves. Rodrigo subiu as escadas. Sem mala de viagem, com o rosto pálido de fúria. Entrou no escritório e atirou para cima da mesa a cópia do requerimento registrado. Afinal, foste ter com o Sequeira. Margarida levantou-se. De onde tens este documento? Eu sou o diretor. Informam-me de tudo o que se passa na minha empresa. Ela não é tua. Rodrigo fechou a porta e rodou a chave. Hoje não vais a notário nenhum. A chave ficou na mão de Rodrigo. Ele apertou-a como se, juntamente com a porta, tivesse trancado a antiga Margarida, a silenciosa, a submissa, a que estava habituada a pedir permissão. Abre, disse ela. Primeiro, desistes do encontro com o notário. A procuração será revogada hoje. Rodrigo tirou o documento antigo da mesa. Não fazes a menor ideia do que estás a fazer. O Sequeira esperou por isto durante anos. Ele quer a tua metade. Por isso mostrou-te os relatórios e propôs verificar cada número. Preparou um espetáculo. Tu apareceste e ele sacou logo das pastas. Esses papéis pertencem à empresa. Seria estranho guardá-los na minha cozinha. Rodrigo atirou a procuração para uma gaveta. Ficas em casa. Amanhã falamos com calma. Margarida pegou no telemóvel. O marido deu um passo na sua direção. No entanto, ela conseguiu recuar até a janela. Não te aproximes. Dá-me isso. O Antônio sabe a que horas marquei com o notário.
O meu filho está na vizinha. Se eu deixar de responder, virão aqui pessoas. O telefone tocou. No ecrã apareceu o nome Antônio. Sim, estou em casa, disse Margarida. O Rodrigo voltou e trancou-me no escritório. Sequeira respondeu sem mais perguntas. Consegue sair? Por enquanto, não. Estou a chamar a polícia. Rodrigo rodou a chave. Não precisas de fazer este circo. A porta abriu-se. Margarida informou que tinha saído e terminou a chamada. Envergonhaste-me à frente do Sequeira. Sibilou o marido. Tu fizeste-o a ti mesmo. Ela pegou na mala. Rodrigo seguiu-a. Pensa no Valério. Depois do que fizeste, a fábrica vai parar, as pessoas vão ficar sem trabalho, e o nosso filho vai saber que a mãe destruiu o negócio do avô. Margarida vestiu o casaco. Se a empresa se aguenta por uma procuração, então geriste-a mal. À porta, esperava-a um carro enviado por Antônio. Rodrigo não se atreveu a reter a mulher na presença de uma testemunha, mas inclinou-se para a janela aberta. Se revogares a procuração, podes não voltar a casa. Esta casa pertence-me por herança. Quem fica aqui não serás tu a decidir. O carro arrancou. No espelho, a figura de Rodrigo diminuía rapidamente. O notário verificou o cartão de cidadão e os dados do documento anterior, depois explicou que o consentimento do representante não era necessário para a revogação e que os atos já praticados teriam de ser analisados separadamente. Margarida releu o texto e assinou. Algumas linhas secas punham fim ao poder que ela voluntariamente entregara ao marido após a morte do pai. Margarida pediu para que a notificação fosse enviada a Rodrigo, à empresa e à Sequeira. Levou uma cópia consigo. Na rua, Antônio esperava por ela. O Valério está na vizinha? Sim. Hoje é melhor não passar a noite sozinha. Não quero fugir da minha própria casa. E não precisa. Convide uma familiar ou uma amiga. A decisão é sua. Margarida ligou à irmã do pai. A tia Laura chegou uma hora depois. Trouxe compras e instalou-se no quarto de hóspedes. Valério notou um carro desconhecido junto ao portão. O pai voltou? Ele veio por pouco tempo. Discutiram outra vez? Margarida sentou-se ao seu lado. Amanhã preciso de ir à fábrica. É possível que o pai viva noutro sítio por algum tempo. Por causa da empresa? Por causa dos seus atos. Os detalhes são assuntos de adultos. Ninguém te vai obrigar a escolher entre nós. O filho ficou em silêncio. Ele vem à competição? Eu vou lembrar-lhe. Ela não prometeu o que não podia controlar. Rodrigo não voltou a casa. Tarde da noite, enviou uma mensagem. Ainda te vais arrepender. O Sequeira vai ficar com tudo, e eu não te vou salvar uma segunda vez. Margarida guardou a conversa e não respondeu. De manhã, junto à entrada da empresa, esperavam-na Antônio e o advogado da empresa, Miguel Braga, um homem de 50 anos com uma barba grisalha. No edifício administrativo, as pessoas viravam-se para olhar. Ninguém reconheceu de imediato a empregada de limpeza do refeitório. Hoje, Margarida veio sem lenço, com um fato sóbrio e um casaco claro. Helena levantou-se da sua mesa. O senhor Rodrigo Soares ainda não chegou. Procuram alguém? Os sócios da empresa. A secretária franziu o sobrolho. Depois reconheceu a mulher com quem recentemente tinha falado sobre a amante do diretor. A senhora trabalhou no refeitório temporariamente? Antônio interveio. Apresento-vos. Margarida Valéria Chaves, proprietária de 50% da empresa. Helena ficou de boca aberta. Mas o senhor Rodrigo disse que ela vivia no estrangeiro. Como pode ver, estou aqui. Do escritório da diretora comercial saiu Cristina. Usava os brincos que Rodrigo lhe tinha comprado. O que se está a passar? Vai começar uma assembleia de sócios, respondeu Sequeira. A sua presença não é necessária. Álvares olhou para o advogado. O senhor Rodrigo Soares proibiu reuniões sem ele. Braga abriu uma pasta. O diretor-geral foi notificado. Os sócios não precisam da sua permissão. Cristina marcou um número. Rodrigo. Ela chegou. Na sala de reuniões, Sequeira pousou os rascunhos das deliberações à frente de Margarida. O advogado explicou o procedimento. Ambos os sócios estão presentes pessoalmente. Juntos, têm 100% dos votos. Os estatutos permitem confirmar as decisões unânimes com as assinaturas dos proprietários. A secretária redigirá a ata. A reunião será gravada. Margarida leu cada ponto. Prop. Nhá-se cessar as funções de Rodrigo. Nomear Rui Tavares como diretor-geral interino. Limitar as transações imobiliárias. Aprovar uma auditoria independente
e realizar um inventário dos documentos. Por que é que o diretor interino não é o senhor? Sequeira respondeu. Eu sou sócio e parte interessada. O Rui dirige a produção há 8 anos. Conhece a fábrica e não tem ligações com as nossas famílias. Ninguém apressou Margarida nem considerou as suas dúvidas como hesitações femininas. Bateram com a palma da mão na porta. Abram. O advogado deixou entrar Rodrigo. Soares entrou sem casaco, com o cabelo despenteado. Atrás dele, apareceu Cristina. No entanto, um segurança não a deixou passar. Eu sou o diretor-geral, declarou Rodrigo. Esta assembleia é ilegal. Até que a decisão seja tomada, o senhor ocupa o cargo, disse Braga. Pode estar presente como convidado. Não tem direito a voto. Rodrigo virou-se para a mulher. Estás a assinar a tua própria sentença. O Sequeira vai pôr um homem dele e tirar-te tudo. O projeto foi escolhido por nós os dois. Tu não percebes nada de produção. Por isso, tenho especialistas ao meu lado que respondem às perguntas. Rodrigo bateu com o punho na mesa. O Rui falhou a reconstrução do segundo pavilhão. Antônio contestou. A reconstrução foi parada por si quando transferiu os fundos para um contrato de consultoria com a empresa da Alvares. Isso é um segredo comercial. Dos proprietários, Soares calou-se. Margarida abriu a ordem notarial. A procuração foi revogada ontem. Já não me representas. Sou teu marido. O casamento não te dá o direito de dispor da minha quota. Rodrigo baixou a voz. Vamos sair e falar sem testemunhas. Ontem já trancaste a porta. Sequeira olhou para ele. Mais uma tentativa de reter a dona Margarida à força e acabará com uma queixa na polícia. Não te metas na minha família. A conversa familiar terminou onde começaram as ameaças. Margarida voltou a sua atenção para os documentos. Continuemos. Ela e Antônio votaram pela cessação das funções do diretor. Depois, nomearam por unanimidade Rui Tavares, aprovaram a auditoria e proibiram a alienação de imóveis de produção sem o consentimento pessoal de ambos os proprietários. Braga leu o resultado. Os sócios assinaram a ata. A partir deste momento, está afastado da gestão, informou o advogado a Rodrigo. Entregue os carimbos, as chaves, os dispositivos de assinatura eletrônica e os documentos, mediante inventário. Soares sorriu com desdém. Acha que a fábrica funciona com um papel seu? Sem mim, amanhã as entregas falham. Então a auditoria mostrará por que é que tudo dependia de um só homem, respondeu Margarida. No escritório do diretor, Rodrigo entregou o carimbo, as pastas e os dispositivos de assinatura eletrônica, conforme o inventário. Quando tiraram uma caixa de veludo do cofre, Cristina declarou: Isso é meu. Margarida não tocou na joia. Confirme a proveniência após a verificação. Não te armes em dona disto, sibilou Rodrigo. Eu sou coproprietária. O serviço de segurança desativou o seu passe. Ao ex-diretor, foi permitido recolher os seus pertences pessoais sob supervisão. Helena estava de pé junto à recepção, pálida e confusa. Desculpe-me. Eu não sabia quem a senhora era. A senhora disse o que acreditava ser a verdade. O senhor Rodrigo Soares apresentava a Cristina Alvares como sua mulher. Nos jantares de empresa, chamava-lhe a sua família. A questão é para ele. A secretária olhou em volta. Nos últimos meses, ela trazia documentos de pagamento e exigia que fossem assinados sem registro. Eu recusava, mas várias vezes o próprio senhor Rodrigo levou os papéis. Braga interveio. Não entregue nada pessoalmente a dona Margarida. Prepare uma nota de serviço em nome do diretor interino. Indique as datas e as circunstâncias. Ao meio-dia, chegou Rui Tavares, um homem robusto de 53 anos, com cabelo grisalho curto. Anunciou aos chefes de departamento que a produção continuaria a funcionar e que novos contratos com fornecedores relacionados não seriam celebrados até ao final da verificação. Cristina tentou contestar, mas o diretor interino exigiu que se submetesse à ordem estabelecida. Ontem, ela mandava aqui em nome de Rodrigo, e agora a sua confiança tinha diminuído visivelmente. Após a reunião, Sequeira ofereceu a Margarida um escritório ao lado da contabilidade. Por enquanto, não preciso de um escritório próprio. Então, pelo menos um posto de trabalho. Os auditores solicitarão a sua participação. Vou começar pelos relatórios. Antônio pousou uma lista de contratos à sua frente. As assinaturas do seu marido ainda não provam um crime. São necessárias as entregas efetivas, os preços
a ligação dos contratantes e o movimento do dinheiro. Compreendo. Hoje fez muito. Não tente absorver tudo num só dia. Margarida olhou para a galeria de vidro, onde recentemente tinha visto Rodrigo ao lado de Cristina. Se eu parar, ele voltará a decidir por mim. Descansar e recuar são coisas diferentes. Estas palavras foram ditas sem condescendência. Pela primeira vez em muito tempo, falavam com ela como com um adulto. Por volta das 5, Margarida regressou à casa. A tia Laura estava a preparar o jantar. Valério montava o robô no chão da sala de estar. O pai ligou e informou o rapaz. Disse que o despediste do trabalho. Ele foi afastado pelos proprietários da empresa. Tu e o tio Antônio. Sim. O pai disse que agora a fábrica vai fechar. A fábrica está a funcionar. Nomeamos outro diretor. Um carro buzinou junto ao portão. 1 minuto depois, na entrada, apareceu Rodrigo com 2 malas. Vim buscar as minhas coisas, disse ele. Arruma-as. Não entres no escritório do meu pai. Decidiste que a casa é tua, foi-me deixada em herança. Soares sorriu com desdém. Eu investi dinheiro aqui. A questão das despesas conjuntas será decidida pelo tribunal na partilha de bens. Não vais viver mais aqui. Vais riscar 13 anos por causa de uma mulher? A traição foi à porta. Atrás dela, encontrei mentiras, rendimentos ocultos e a tentativa de dispor da fábrica sem o meu consentimento. Rodrigo aproximou-se. A Cristina não significa nada para mim. Da sala de estar, ouviu-se a voz de Valério. Pai, é verdade que chamavas outra mulher de tua esposa? O homem ficou imóvel. O filho estava na ombreira da porta, apertando o robô contra o peito. Isso são assuntos de adultos. Chamavas? No trabalho, as pessoas inventam muitas coisas. Margarida disse, não lhe mintas. Rodrigo desviou o olhar e subiu. Meia hora depois, desceu com as malas. Antes de sair, parou junto à mulher. Quando Sequeira te puser fora da empresa, não venhas ter comigo. Vai-te embora, Rodrigo. Soares foi para a casa de Cristina e subiu com a bagagem até ao 6º andar. Álvares olhou pelo olho mágico, mas não abriu a porta. Por que vieste? Perguntou ela de dentro do apartamento. A Margarida pôs-me na rua. Deixa-me entrar. Aqui não há lugar para ti. Íamos comprar uma casa. Íamos, quando eras diretor. Rodrigo bateu com a palma da mão na porta. Tu sabias de tudo e preparaste os contratos tu mesma. É por isso que não posso ser vista contigo aqui. Com malas. A fechadura não fez o clique. Ao mesmo tempo, os auditores abriram a primeira pasta do cofre. Entre os contratos, estava um recibo de pagamento. A empresa, durante 2 anos, pagou o aluguer do apartamento de Cristina como alojamento para um especialista convidado. De manhã, Margarida viu na mesa dos auditores a cópia do contrato de arrendamento do apartamento e as ordens de pagamento de 2 anos. Na descrição, constava alojamento para especialista convidado, embora Álvares trabalhasse na empresa permanentemente e estivesse registrada na mesma cidade. Quem autorizou o pagamento? Perguntou Margarida. A chefe da auditoria, Natália Azevedo, uma mulher de 48 anos com cabelo castanho curto e uma maneira calma de falar, empurrou uma ordem na sua direção. O senhor Rodrigo Soares. Aqui está a assinatura dele. A justificação indicada é necessidade de serviço, mas não há documentos comprovativos. Ao lado, estavam as contas de serviços públicos, de um lugar de estacionamento e de reparações. A empresa pagou uma cozinha embutida, loiças sanitárias, móveis e um sistema de vigilância doméstica. Então os trabalhadores ficavam sem os prêmios, enquanto a fábrica sustentava o apartamento deles, disse Margarida. Por enquanto, estamos a registrar as despesas e a verificar a sua justificação econômica, respondeu Azevedo. A avaliação será feita após a comparação dos contratos, das operações bancárias e dos serviços efetivamente recebidos. Antônio Sequeira entrou no escritório com uma pasta de aquisições. Depois da assembleia do dia anterior, mal saíra da empresa, mas não tentou dirigir a verificação em vez dos especialistas. Encontramos mais 3 empresas ligadas a Álvares, informou ele. Uma pertence ao seu primo, 2 estão em nome de ex-funcionários. O diretor interino, Rui Tavares, trouxe informações do armazém. Em várias guias de remessa constavam peças que os armazenistas nunca tinham visto. Os documentos eletrônicos continham notas de recessão feitas pela conta do vice-chefe de aprovisionamento.
Ele hoje não veio trabalhar, disse Tavares. O telemóvel está desligado. Solicitem explicações por escrito e guardem os registros de operações disponíveis, ordenou o advogado da empresa, Braga. Nada de buscas por conta própria. Se surgirem indícios de crime, os materiais serão entregues às autoridades. Margarida ouvia e anotava os termos desconhecidos. Queria uma resposta imediata, mas cada número exigia confirmação. A indignação, por si só, não chegava para um tribunal. Perto do meio-dia, Cristina apareceu na recepção. Sem o seu casaco caro e o sorriso habitual, parecia mais velha. Bloquearam-me o acesso ao programa de compras, declarou ela a Tavares. Durante a verificação, os seus poderes estão limitados. Eu sou a diretora comercial. A senhora continua a ser uma funcionária até que seja tomada outra decisão. Entregue o seu computador portátil de serviço aos especialistas e preste esclarecimentos por escrito sobre os contratos indicados. Cristina notou Margarida. Satisfeita, chegaste com uma esfregona e agora fazes de dona. Eu sou a dona. Enquanto você queira te deixar sentar aí. Antônio não levantou a voz. A dona Margarida possui metade da empresa. Não precisa da minha permissão. Álvares sorriu com desdém. Veremos quanto tempo demoram a desentender-se. O Rodrigo, pelo menos, percebia que a fábrica não pode ser gerida a dois. Por isso, ele geria sozinho, usando a minha procuração, respondeu Margarida. Agora tudo mudou. Cristina virou-se para a auditora. Não sou obrigada a responder sem um advogado. Tenho o direito de obter assistência jurídica, disse Azevedo. Enviaremos a lista de perguntas por escrito. A recusa em prestar esclarecimentos também será registrada. Álvares pegou na sua mala e saiu. Através da divisória de vidro, via-se como ela marcava o número de alguém. Nesse mesmo dia, Braga preparou uma queixa para a polícia. Anexou às conclusões preliminares da auditoria cópias das ordens de pagamento, contratos e guias de remessa com indícios de falsidade. Estamos a comunicar os factos, explicou o advogado a Margarida. Não estamos a identificar culpados nem a exigir detenções imediatas. A investigação será conduzida pelos funcionários competentes. O Rodrigo saberá, podem chamá-lo para prestar declarações. Os detalhes dos procedimentos processuais não são obrigados a revelar-nos. Margarida assinou a decisão do proprietário de entregar os materiais. Sequeira assinou ao lado. Depois do almoço, reuniram-se com os chefes dos pavilhões. As pessoas esperavam a paragem da produção, porque o ex-diretor tinha tido tempo de enviar uma mensagem sobre a tomada da fábrica. Tavares abriu a reunião. As encomendas mantêm-se. Os salários serão pagos dentro do prazo. Os fornecimentos necessários para o trabalho continuarão. Apenas os contratos duvidosos estão a ser verificados. Após a reunião, Margarida perguntou a Sequeira. Por que não me acusa? Teve de discutir com o Rodrigo durante anos por causa dos meus votos. As acusações não devolvem o dinheiro nem corrigem os documentos. Além disso, o seu pai pediu-me uma vez para ajudar a entender a empresa, se ele faltasse. Ele falava muito de mim, temia tê-la protegido demasiado dos negócios. Antônio tirou uma velha agenda. Entre as páginas, estava uma folha com a caligrafia de Valério Chaves. A Margarida é confiante, mas não é fraca. Não a pressiones. Explica-lhe. Ela olhou para as linhas durante muito tempo. Por que não me mostrou isto antes? Não queria usar a memória do seu pai para a trazer para o meu lado. Isto foi mais forte do que qualquer juramento. Sequeira podia ter usado a nota no primeiro encontro, mas guardou-a até ao momento em que a própria Margarida fez a pergunta. À noite, ela deu entrada do pedido de divórcio através de um advogado. Não havia reivindicações sobre a casa herdada nem sobre a quota da empresa. Pertenciam-lhe pessoalmente. As contas conjuntas, os carros e outros bens teriam de ser identificados separadamente. A advogada avisou. O Rodrigo pode alegar ter feito investimentos na casa. Nesse caso, terá de provar que, com os fundos comuns, o valor do imóvel aumentou substancialmente. O simples facto de lá viver não cria tais direitos. Ele pagou parte das obras. O tribunal avaliará o volume dos trabalhos e os documentos. Não prometo um resultado antecipado. Margarida concordou. Não queria vingar-se, atribuindo a si própria o que a lei poderia reconhecer como comum. Em casa, Valério preparava-se para a competição. O robô movia-se ao longo da parede, parava em frente a uma cadeira e mudava de direção. O pai vem no sábado? Perguntou o filho.
Vou enviar-lhe a hora e a morada. Ele respondeu-me que estava ocupado. Então a decisão foi dele. O rapaz desligou o modelo. Vais divorciar-te dele? Margarida não mentiu. Sim, por causa daquela Cristina, por causa de muitos atos do teu pai. Mas a vossa relação pode ser mantida, se ele também quiser. Estou zangado com ele. Tens esse direito. Só não deixes que essa zanga decida por ti a vida inteira. Valério acenou com a cabeça e voltou a ligar o robô. Naquela mesma altura, Cristina foi chamada para prestar declarações sobre os materiais da auditoria. O inspetor não comunicou à empresa o conteúdo da conversa. Ao voltar para casa, viu o ex-diretor junto à entrada. Andas a evitar-me? Disse Soares. Estou com problemas por tua causa. Por minha causa? Os contratos foste tu que os preparaste. Mas quem os assinava era o diretor. Fizemos tudo juntos. Cristina recuou em direção à porta. Não digas isso na rua. Deixa-me entrar. Temos de nos entender. Nós já não temos nada para falar. Enquanto havia carro, apartamento e casa, chamavas-me teu marido. A casa não existe. O carro levaram-no. Pelo apartamento, exigem a devolução do dinheiro. E tu vieste de mãos vazias. Rodrigo agarrou-a pelo cotovelo. Álvares libertou-se e chamou em voz alta o segurança da loja ao lado. Se me tocas outra vez, chamo a polícia. Soares largou-a. Vais virar-te contra mim? Vou proteger-me a mim mesma. A porta do prédio fechou-se. Poucos minutos depois, Cristina ligou ao seu advogado e disse que estava disposta a entregar a correspondência que confirmava as ordens de Rodrigo. Na empresa, entretanto, os auditores encontraram pagamentos de uma viagem ao estrangeiro. Nos documentos, constava uma reunião com um fornecedor estrangeiro. No entanto, nas datas indicadas, a empresa não realizou quaisquer negociações. Os bilhetes foram emitidos em nome de Soares e Álvares para um único quarto de hotel. Isto confirma despesas pessoais, disse Azevedo. Mas o mais importante é outra coisa. Abriu um extrato bancário. Uma semana após a viagem, a empresa do primo de Cristina recebeu o pagamento pela procura de um fornecedor que nunca foi encontrado. A seguir, descobriram um contrato para um estudo de mercado. O relatório consistia em materiais publicados gratuitamente na internet. Por ele, foi transferida uma quantia suficiente para comprar uma nova máquina. Tavares chamou o chefe do serviço técnico. Por que não foi adquirido o equipamento? O senhor, Rodrigo Soares, disse que não havia dinheiro. Há 3 anos que andamos a reparar o antigo. Margarida foi ao pavilhão. Junto a uma máquina, um operário colocava um recipiente debaixo de um líquido que escorria. Há muito tempo que está assim? Perguntou ela. Desde a primavera. Fizemos o pedido 4 vezes. O preço do relatório fictício poderia ter pago a reparação de toda a linha. Margarida não sentiu fúria, mas uma clareza fria. O marido não estava a roubar uma empresa impessoal. Por causa dele, as pessoas trabalhavam ao lado de mecanismos desgastados e temiam perder o seu ganha-pão. Voltou para junto dos auditores. Verifiquem cada pagamento a Álvares e às empresas associadas. Não deixem passar nada. É assim que trabalhamos, respondeu Azevedo. Na sexta-feira, os proprietários aprovaram a reparação urgente do equipamento e o pagamento dos prêmios em atraso. O dinheiro foi encontrado após a suspensão de vários pagamentos duvidosos. Antônio propôs a Margarida que ela própria anunciasse a decisão aos trabalhadores. Tenho medo de prometer o que ainda não compreendo. Então diga apenas o que já está garantido por documentos. Ela apresentou-se perante os trabalhadores. Na segunda-feira, começará a reparação da linha problemática. Os prêmios serão transferidos juntamente com o próximo pagamento. Isto não é um presente da direção, mas o dinheiro que vocês ganharam. Pela primeira vez, ouviram-se aplausos na sala. Após a reunião, Sequeira convidou-a para o refeitório da fábrica. Margarida parou junto ao balcão onde recentemente estivera com uma esfregona. Tudo começou aqui, disse ela. Às vezes, é preciso entrar pela porta de serviço para chegar à verdade. Sentaram-se junto à janela. Antônio não lhe perguntou sobre o divórcio até que a própria Margarida o mencionou. Dei entrada do pedido. Lamento que tenha de passar por isto. Lamento mais o tempo em que não quis saber de nada. A senhora estava a criar um filho. Não deixe que o Rodrigo a convença de que esses anos não significaram nada. Pela primeira vez, Margarida sorriu sem esforço. O senhor diz sempre exatamente o que é preciso. Não! Com o seu pai,
Por vezes ficávamos uma semana sem nos falarmos. Por quê? Uma vez, ele encomendou equipamento sem o meu consentimento. Eu, em resposta, suspendi o pagamento. Depois, ambos percebemos que nos estávamos a comportar como miúdos. E como fizeram as pazes? A sua mãe trancou-nos nesta mesma sala depois de um jantar de empresa e disse que só nos deixaria sair quando nos entendêssemos. Margarida riu-se. O riso curto surpreendeu-a a ela própria. No sábado de manhã, levou Valério à competição. Enviaram com antecedência a Rodrigo a morada, a hora e o número do setor. O lugar ao lado do filho permaneceu vazio até ao início da sua apresentação. Soares não apareceu. O robô de Valério completou o percurso sem erros e ficou em primeiro lugar. O rapaz recebeu um diploma, uma medalha e um pequeno troféu. À saída, olhou mais uma vez para a porta. O pai ao menos escreveu? Perguntou Margarida. Não, junto à escola, esperava-os Antônio. Tinha vindo entregar documentos para a assinatura e não sabia do resultado. Ao ver o troféu, Sequeira sorriu. Parabéns. É um modelo complexo. Valério animou-se e começou a explicar o funcionamento dos sensores. Antônio ouviu com atenção, sem interromper e sem tentar substituir o pai ausente com grandes elogios. Após a conversa, Antônio entregou uma pasta a Margarida. Os auditores encontraram no computador de serviço do Rodrigo o rascunho de uma ata de uma assembleia extraordinária. Que assembleia? Uma que nunca existiu. Margarida abriu o documento. Na ordem de trabalhos constava a aprovação de um empréstimo com a garantia do principal pavilhão de produção. Abaixo, vinha a deliberação, como se ambos os proprietários da empresa tivessem apoiado o negócio por unanimidade. Ao lado do apelido Chaves, havia um espaço para a assinatura do representante. Em frente ao nome Sequeira, já constava uma assinatura. Margarida levantou o olhar. O senhor assinou isto? Não. Antônio tirou da pasta uma cópia de uma ata antiga. A minha assinatura foi tirada daqui. Este documento foi redigido há 4 anos, quando aprovamos a reparação da caldeira. Até uma pequena falha na linha coincide. Então, o Rodrigo ia falsificar o seu consentimento. Parece que sim. A nova procuração permitir-lhe iria votar legalmente em seu nome. A minha aprovação, ele queria simulá-la com a assinatura antiga. Margarida releu as linhas 2 vezes. Agora percebia por que é que o marido tinha tanta pressa em levar lá o notário e a proibia de se encontrar com o segundo proprietário. O que teria acontecido depois da hipoteca? Perguntou ela. A empresa teria obtido um empréstimo em condições extremamente desfavoráveis. Ao primeiro incumprimento sério, o credor exigiria o dinheiro ou executaria a garantia sobre o pavilhão. A empresa que ia conceder os fundos está ligada a um familiar da Cristina. Eles sabiam de antemão que a fábrica não conseguiria pagar. A julgar pelo plano de pagamentos, contavam precisamente com isso. O dinheiro deveria ir para os fornecedores da Alvares, e as obrigações ficariam para a empresa. Margarida fechou a pasta. Entregue os documentos à investigação. Os auditores já estão a guardar as informações eletrônicas e a registrar onde encontraram os ficheiros. Depois, os materiais serão entregues oficialmente. Rodrigo não foi à apresentação do filho, mas encontrou tempo para preparar uma deliberação falsa, capaz de deixar a empresa criada pelo pai de Margarida sem o seu principal ativo. Agora, já não se tratava de infidelidade, nem mesmo de dinheiro oculto. O seu marido ia usar a procuração da mulher, falsificar a vontade do segundo proprietário e entregar a fábrica às pessoas com quem estava a construir uma nova vida. O rascunho da ata falsa estava entre Margarida e Antônio, como a última porta para a vida que Rodrigo escondia da família. No ecrã do tablet, estava aberta a correspondência com Cristina. Nela, discutiam-se a nova procuração, a assinatura de Sequeira e o pacote de documentos para o credor. Margarida releu uma curta frase do marido. Ela habituou-se a não ler. Entreguem tudo oficialmente, disse ela, tanto as cópias, como os ficheiros eletrônicos, e as informações sobre onde foram encontrados. Braga acenou com a cabeça. Os auditores formalizarão a descoberta, guardarão os suportes e prepararão um aditamento à queixa. A partir daí, a decisão caberá às autoridades. Antônio fechou a pasta. É melhor não envolver o Valério nisto por agora. Margarida já sabia que não o permitiria tornar-se testemunha de uma guerra familiar. Ele saberia apenas o que se relacionava com o divórcio e com a comunicação com o pai.
Na semana seguinte, a empresa recebeu pedidos de informação sobre contratos, pagamentos e os poderes do ex-diretor. O inspetor não revelava aos proprietários que diligências estavam a ser feitas nem quem mais era chamado. Braga lembrava sempre: a fábrica tem a obrigação de fornecer documentos de acordo com o procedimento estabelecido e não de tentar conduzir a sua própria investigação. Margarida obedeceu a essa regra. Não ligou a Cristina, não exigiu confissões dos contabilistas e não procurou o chefe de aprovisionamento desaparecido. Em vez disso, chegava todos os dias às 9h00, sentava-se ao lado do departamento financeiro e analisava os relatórios. Nos primeiros dias, os números cansavam-na mais depressa do que qualquer trabalho doméstico. Confundia-se com as abreviaturas. Pediu 2 vezes para lhe explicarem a mesma tabela. Não percebeu logo a diferença entre receita e liquidez. Antônio nunca sorriu com desdém. Faça a pergunta às vezes que forem necessárias, dizia ele. Mais perigoso é fingir que está tudo claro. Margarida foi notando gradualmente o que antes lhe escapava. A fábrica ganhava o suficiente para renovar o equipamento, pagar prêmios e distribuir uma parte dos lucros aos proprietários. As quebras de tesouraria surgiam após as transferências para as empresas associadas. Rodrigo criava a falta de fundos e depois usava-a como desculpa para convencer a mulher a prescindir dos dividendos. Quando a auditoria terminou, Azevedo apresentou aos proprietários o relatório final. Nele constavam fornecimentos sobrevalorizados, serviços não prestados, o apartamento pago de Cristina, viagens, um carro e a reparação de uma casa de campo. Uma secção à parte dizia respeito ao projeto de hipoteca do pavilhão de produção e a ata com a assinatura reproduzida de Sequeira. O prejuízo total está a ser apurado, disse Natália. Parte das operações requer uma avaliação pericial. As nossas conclusões foram entregues juntamente com os documentos originais. Margarida não sentiu alívio. O número era demasiado grande. Com esse dinheiro, poderiam ter substituído várias linhas, reparado os balneários e não atrasado os prêmios dos trabalhadores durante anos. Iniciem as ações cíveis onde os fundamentos já estão confirmados, decidiu ela. O resto, que seja avaliado pela investigação e pelo tribunal. Cristina foi despedida após um inquérito interno. A justificação foram as violações confirmadas na celebração de contratos e a ocultação da ligação com os fornecedores. As formulações foram preparadas pelos advogados para que as relações pessoais com o ex-diretor não se sobrepusessem aos factos laborais. No dia do despedimento, Álvares entrou no escritório de Margarida sem bater. Achas que ganhaste? Eu parei os contratos que prejudicavam a empresa. O Rodrigo odeia-te na mesma. Os sentimentos dele já não definem as minhas decisões. Cristina pousou o passe na mesa. Ele dizia que tu, sem ele, não eras capaz nem de pagar uma conta. Ele enganou-se. E enganou-se a meu respeito também. Não me vou sentar ao lado dele enquanto ele responde pelas suas assinaturas. Isso dirá ao seu advogado. Álvares demorou-se à porta. Ele prometeu-me metade de uma vida nova. Casa, viagens, a minha própria empresa. E agora tem uma mala e dívidas. A senhora sabia de onde vinha o dinheiro. Cristina desviou o olhar e saiu. Antes da formalização final do despedimento, Cristina tentou chegar a um acordo com Rodrigo. Encontraram-se num pequeno café perto da estação, onde ambos chegaram separadamente. Álvares avisou logo que não tencionava ficar com ele. Prometeste proteção, disse ela. Agora, tu próprio me pedes para ficar calada. Se mantivermos a mesma versão, não provam nada. Tu já não tens acesso aos documentos. Os auditores têm a correspondência, os pagamentos e as tuas ordens. Também lá estão as tuas assinaturas. Cristina guardou o telemóvel na mala. Por isso, vou escolher o que diminui a minha responsabilidade. Tu escolheste-te a ti quando, durante anos, voltavas para a tua mulher. Agora, vou fazer o mesmo. Rodrigo tentou lembrar, lá da casa que iam comprar, mas ela interrompeu-o. Eu precisava de um homem com futuro. Sentar-me ao teu lado no banco dos réus não fazia parte desse sonho. Ela levantou-se e foi-se embora. Depois deste encontro, Soares nunca mais lhe chamou querida. Nas conversas com o advogado, falava apenas da cúmplice que decidiu salvar-se a si mesma. Alguns dias depois, Rodrigo ligou a Margarida. A Cristina testemunhou contra mim. Discute isso com o teu advogado. Ela inventou que eu a obrigava a assinar os contratos. Não conheço o teor do depoimento dela.
Tu podes parar o processo. Não posso e não vou interferir. Ele mudou de tom. Pelo Valério, retira a queixa. Os materiais foram entregues pela empresa, que tem 2 proprietários. O prejuízo não foi causado apenas a mim. O Sequeira há muito que me queria tirar daqui. Tu próprio lhe deste o motivo. Rodrigo ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: Eu volto para casa. Temos de passar por isto juntos. Estamos a divorciar-nos. Não voltas para casa. Sou teu marido. Estou registrado lá, até que o tribunal dissolva o casamento. Mas isso não te dá o direito de viver na minha casa contra a minha vontade. Margarida terminou a conversa. A primeira. O divórcio concretizou-se alguns meses depois. Rodrigo tentou adiar o processo, não compareceu na primeira audiência e pediu tempo para a reconciliação. Margarida repetiu que a relação familiar tinha terminado e que era impossível restabelecer LA. A casa ficou para ela como bem herdado. A metade da empresa também não foi objeto de partilha. Os carros, as poupanças e outras aquisições conjuntas foram distribuídos por acordo, preparado pelos advogados. Margarida abdicou das reivindicações que não podia comprovar, mas não cedeu naquilo que a lei protegia. Foi estabelecido um regime de visitas de Rodrigo ao filho. No início, ele cancelava os encontros, alegando estar ocupado com o advogado. Valério esperava pelas chamadas, depois deixou de perguntar com antecedência. Um dia, o pai finalmente apareceu. Parecia abatido, falava depressa e quase imediatamente começou a queixar-se de Sequeira. Ele está a usar a tua mãe para ficar com a fábrica. O rapaz pousou a chávena na mesa. A mãe pediu-me para não me envolver nas vossas discussões. Rodrigo franziu o sobrolho. Já estás a repetir as palavras dela? Sou eu que penso assim. Depois do encontro, Valério ficou muito tempo no seu quarto. Margarida não fez perguntas. Apenas lhe trouxe um chá e deixou a porta aberta. A produção, entretanto, mudava. Tavares manteve o cargo de diretor-geral. Após o termo do período interino, os proprietários consagraram nos estatutos regras adicionais para grandes negócios, controlo interno e trabalho com partes relacionadas. Margarida frequentou uma formação em governação corporativa. Agora, lia os documentos até a última página e pedia que lhe explicassem cada risco. Os trabalhadores habituaram-se a ver, lá nos pavilhões, no refeitório e nas reuniões, Sequeira permanecia ao seu lado, mas nunca falava por ela. Um dia, durante a discussão de um novo equipamento, um fornecedor tentou dirigir-se apenas a Antônio. Margarida fez várias perguntas sobre a garantia, a manutenção e os prazos de arranque. O representante começou a confundir-se. Após a reunião, Sequeira disse: A senhora detetou o ponto fraco antes de mim. Há 1 ano, eu teria assinado tudo onde me pusessem um marcador. Há 1 ano, ao seu lado estava um homem a quem o seu silêncio convinha. A confiança entre eles crescia sem grandes promessas. Por vezes, almoçavam depois das reuniões. Antônio contava-lhe sobre os primeiros anos da fábrica, sobre as discussões com Valério Chaves e sobre uma encomenda falhada, após a qual os sócios dormiram uma semana no pavilhão. Margarida partilhava as suas preocupações sobre o filho. Sequeira ouvia, sem oferecer soluções fáceis. Na primavera, a investigação terminou. Os materiais foram remetidos para tribunal. Rodrigo e Cristina foram acusados de episódios específicos, comprovados por contratos, transferências, perícias e correspondência. O julgamento durou vários meses. Cristina admitiu parte da culpa e confirmou que Rodrigo dirigia o esquema. No entanto, a sua própria participação também recebeu uma avaliação jurídica. Soares negou a intenção dolosa. Afirmou que agiu em prol da empresa e que as despesas controversas eram de representação. Os peritos demonstraram o contrário. Os serviços não foram prestados. As mercadorias chegaram parcialmente. As compras pessoais foram pagas com fundos da fábrica. Numa das sessões, Rodrigo exigiu que Margarida fosse chamada para provar que ela própria concordara em deixar os lucros na circulação. O tribunal analisou a procuração, as atas e as notificações. Ficou provado que o consentimento para o não pagamento de dividendos não dava ao diretor o direito de pagar o apartamento pessoal da amante ou de realizar serviços fictícios. Margarida respondeu apenas às perguntas que lhe foram feitas. Não exagerou nem escondeu que, durante muitos anos, assinou papéis sem os ler. O advogado de defesa tentou apresentar isto como uma renúncia voluntária ao controlo. Eu confiava no meu marido para representar os meus interesses, disse ela.
Não lhe dei autorização para usar o dinheiro da empresa na sua segunda família. Após estas palavras, fez-se silêncio na sala. Rodrigo olhava para a mesa e não voltou a tentar cruzar o seu olhar com o dela. A sentença foi lida no outono. Rodrigo foi condenado a uma pena de prisão efetiva, a proibição de ocupar cargos de direção após a libertação e a obrigação de ressarcir a parte do prejuízo estabelecida. Cristina recebeu uma pena mais branda, tendo em conta o seu reconhecimento, a cooperação e a devolução de bens, mas não evitou a responsabilidade. O carro, as joias e os fundos nas contas foram usados para liquidar as dívidas. Margarida ouviu a sentença na sala de audiências. Não sentiu nem triunfo, nem pena. À sua frente estava um homem que um dia considerara a sua proteção. Agora, o seu destino era determinado pelos seus atos provados. Rodrigo ainda conseguiu virar-se. Estás satisfeita? Não. Eu queria uma família e recebi uma verdade amarga. Não há nada para celebrar aqui. Ela saiu juntamente com Braga. Antônio esperava na rua, mas não fez uma única pergunta. Apenas abriu a porta do carro. Um ano depois, a fábrica recuperou totalmente a estabilidade. A nova linha começou a funcionar. Os prêmios eram pagos segundo regras claras. Os relatórios para os proprietários já não consistiam em frases genéricas convenientes para o diretor. Valério entrou para um liceu técnico. Antônio ajudou a encontrar um professor de programação, mas primeiro pediu permissão a Margarida. O seu primeiro encontro fora da empresa aconteceu depois de uma exposição escolar. Sequeira convidou-a para o teatro e acrescentou de imediato: a sua recusa não afetará de forma alguma o trabalho. O senhor é sempre tão cauteloso. Consigo, tenho a obrigação de ser especialmente honesto. Margarida aceitou. Não se apressaram. Durante vários meses, encontravam-se à noite, passeavam, discutiam sobre livros e falavam da fábrica apenas quando era inevitável. Valério olhava para Antônio com desconfiança, mas gradualmente percebeu que aquele homem não exigia amor em troca de ajuda. Antes de a pedir em casamento, Antônio falou com Valério. Não pediu permissão em nome de Margarida nem se fez passar por futuro pai. Quero casar com a tua mãe, disse Sequeira. A decisão será dela. Para mim, é importante que saibas disto por mim, e não que ouças por acaso. O rapaz rodou uma chave de fendas nos dedos durante muito tempo. Não vai mandar em nós, como o pai. Posso errar e discutir, mas não tenciono dispor da vida de ninguém. Então pergunte-lhe. Mas sem um grande restaurante. A mãe não gosta que toda a gente esteja a olhar. Antônio sorriu. Terei isso em conta. Margarida soube desta conversa mais tarde. E pela primeira vez, sentiu que ao seu lado estavam a construir uma família sem acordos secretos. Sequeira pediu Margarida em casamento no antigo refeitório da fábrica. Depois do almoço, o espaço ficou vazio, e eles estavam sentados junto àquela mesma janela. O lugar é invulgar, observou ela. Aqui, descobriste a pior das verdades. Quero que daqui comece o que é bom. Antônio pousou uma pequena caixa à sua frente. Proponho-te que sejas minha mulher. Os teus 50% continuarão a ser só teus. Os meus. Antes do casamento, assinaremos um acordo pré-nupcial e fixaremos separadamente as regras de gestão da empresa. Margarida sorriu. É raro um pedido de casamento começar pela divisão de bens. Para mim, é importante que, ao meu lado, nunca percas o direito de falar em teu próprio nome. Ela estendeu-lhe a mão. Então aceito. O casamento foi pequeno. Após o registro, Antônio não se intitulou dono da casa dela nem propôs unir as suas quotas. Mantiveram os bens separados e tomavam as decisões sobre a fábrica como dois proprietários com direitos iguais. Depois do casamento, Valério manteve o apelido do pai, continuou a corresponder-se com ele e definia ele próprio os limites dessa relação. Margarida nunca usou o filho para castigar o ex-marido ou para vingança pessoal. Alguns dias depois, os recém-casados foram à empresa. No refeitório, Helena pousou 2 chávenas à sua frente e riu-se. Ainda me lembro de contar a dona Margarida sobre a mulher do diretor. A senhora ajudou-me a ouvir a verdade nesse dia, respondeu Margarida. Antônio olhou para ela. Arrependes-te de ter entrado aqui com uma esfregona? Ela olhou para a sala, para os trabalhadores nas mesas. Não. Nesse dia, deixei de ser uma mulher por quem os outros decidem tudo. Ele cobriu a mão dela com a sua. Margarida sorriu. Agora, ao seu lado,
estava um homem que não lhe escondia documentos, não se apropriava da sua herança e não chamava a confiança fraqueza. Do lado de fora, a fábrica, criada por dois amigos e salva pela herdeira de um deles, juntamente com o seu fiel sócio, funcionava. E na porta do escritório dos proprietários, apareceu uma nova placa com dois nomes: Conselho de Sócios, Margarida Valéria Chaves e Antônio Sequeira.